Bom, rapaziada, algumas pessoas me perguntaram por que que eu não falei sobre essa saída aí de um determinado jogador para curtir na ilha de Cumbu, né? Eu sei quem é o jogador, eu sei quem é, tá? Mas eu não vou falar nada sobre isso. Wênio, por que você não vai falar nada sobre isso? Vocês lembram do caso do Viseu? Quando eu falei algo diferente aqui, referente ao presente que ele deu, né, para a esposa, e disse que não tinha problema nenhum ele dar o presente, só que aquele não era o momento para ele divulgar isso, alguma coisa do tipo. E pessoas de caráter extremamente ruim pegaram esse meu vídeo, distorceram o que eu falei, falaram que eu estava me importando dele ter dado o presente para alguém, distorceram totalmente o que eu disse. Pois é. Eu não vou falar absolutamente nada sobre isso, graças a essas pessoas. Porque daqui a pouco vai ter gente gravando vídeo de novo, falando um monte de merda, defendendo o jogador que não tem comprometimento nenhum com o clube e me criticando, me colocando como vilão da história. E eu não, gente, essa é uma semana assim que eu acho que o Remo tem que colocar a cabeça no lugar. Os jogadores do clube do Remo precisam ser cobrados, mas principalmente a diretoria do Remo precisa tomar algumas atitudes. Algumas coisas precisam acontecer. E sobre essa questão aí desse jogador, eu não vou falar nada. Eu sei quem é o jogador, sei quem foi que saiu para a Ilha do Cumbu, quem tá demonstrando que não tem nenhum sentimento, nenhuma apatia pelo torcedor do clube do Remo, nenhum sentimento de simpatia, né? Apatia é o cara apático, né? E é o que ele é dentro de campo. Simpatia, essa é a palavra certa, tá? Pelo torcedor do clube do Remo. Esse jogador não demonstrou. Mas se eu falar sobre ele, ao invés de gravarem vídeo aí criticando o jogador, vão me criticar. Sabe por quê? Porque é muito mais vantajoso para essas pessoas me criticar, gravar vídeo falando merda pra mim, do que criticar o jogador. Fazer o quê? Cada um tem sua maneira ali inteligente de buscar um reconhecimento, né? Bom, bora falar sobre o time do Remo, né, gente? Porque a gente precisa falar bastante sobre essa semana que o Remo vai ter aí até o domingo, quando o Remo vai enfrentar o Atlético lá em Minas Gerais. O adversário do clube do Remo, o Atlético, venceu a equipe do Goiás ontem, né? Jogando em Goiânia. Eu acho que o Goiás ainda não tinha perdido em casa, né? Se eu não me engano. E foi uma derrota aonde o Atlético foi boa parte do jogo superior. Não se engane achando que o Atlético ganhou o jogo na merda, não. O Atlético foi boa parte do jogo superior à equipe do Goiás. E não acredite que vai ser jogo fácil pro Remo não, tá? Não vai ser jogo fácil pro Remo. E se o Remo não entrar com sangue nos olhos, mordendo a faca, o Remo vai ser derrotado novamente no campeonato. Há uma possibilidade do meio campo do clube do Remo ser modificado e o ataque também. A gente já vai conversar sobre isso também, tá? Eu preciso primeiramente aqui falar sobre o treinador Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, você precisa ter um pouco mais de humildade, chegar para a comissão técnica que está aí, a atual comissão técnica, e conversar com eles referente aos jogadores remanescentes e principalmente a quem vocês podem contar. Principalmente você, Antônio Oliveira, que fez algumas cagadas na sua estreia como treinador do clube do Remo, utilizando jogadores que não querem mais jogar com a camisa do Remo. Então, a comissão técnica aí, o nosso querido Flávio Garcia, ele precisa sentar com você e conversar referente a jogadores que você pode aproveitar e aqueles que o clube não vai aproveitar, tá? Sobre essa questão de jogadores de saída, já tem um jogador de saída, tá? O Thales não vai ter o contrato dele renovado e ele já pode, inclusive, acertar com um time. Se algum time da Série C tiver interessado no Thales, até mesmo da Série B, tá? Porque o Thales não fez os 7 jogos pelo clube do Remo. Aliás, o Thales atuou apenas uma partida e foi justamente no Clássico, se eu não me engano, né? Se eu não tenho, foi na Série B, não, acho que foi na Série B que ele atuou, né? E aí depois ele não jogou mais com, na época, o treinador Daniel Paulista. E aí o Thales já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E provavelmente o empresário do Thales já deve estar aí negociando com alguns clubes para que ele possa jogar ainda nessa temporada. O Thales, ele teve uma lesão muito grave ano passado, né? E aí isso
Logo quando o Diogo Batista chegou no Remo, o Thales, ele teve uma lesão gravíssima no joelho, onde ele ficou praticamente 6 meses, 7 meses parado, né? E aí ele voltou só esse ano. Uma lesão bem parecida com a que o Pedro Vitor teve em 2023, né? Pedro Vitor teve uma lesão em 2023 que deixou ele um bom tempo parado. E o Thales também na região do joelho. E aí, o clube do Remo, que está com 3 laterais direitos no elenco, com o Thales são 4, né? Se você for contar, é o Marcelinho, o Pedro Costa e o Cadu da base. E aí você pega o Thales, 4 laterais. E é um jogador que não vai ser aproveitado, que não vai ser utilizado. Portanto, o clube do Remo liberou ele para ele poder negociar com outros clubes. Eu espero que o Remo faça isso com outros jogadores também, que já estão fedendo nesse elenco, tá? Espero que o clube do Remo faça isso, faça o que fez com o Thales. Mas o Thales é um caso bem mais simples, né? O contrato do Thales vai até agosto. Então ele pode negociar já com outro clube para ele negociar a sua saída. Falando agora aqui sobre o time titular, mas antes disso, galera, esse vídeo aqui, ele tem um patrocínio de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. No primeiro comentário fixado tá o link para você se cadastrar na Bet Nacional e fazer a sua fezinha, meu amigo. Mundial de clubes aí, vai ter Flamengo e Bayern de Munique no domingo. Meu amigo, que jogo é esse? E você pode fazer sua fezinha nesse jogo também, vários outros jogos do Mundial e da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro comentário fixado, tá bom? Rapaziada, eu quero aqui falar com vocês sobre algumas mudanças no time titular do clube do Remo, tá? E é claro que tem que acontecer as mudanças. O meio campo do Remo não funciona, o ataque do clube do Remo é inoperante, o Remo fica dependendo de 2 jogadores o jogo todo. De milagres do Marcelo Rangel, que vem fazendo sua parte, né? Se fosse depender do Marcelo Rangel, nós estaríamos bem melhor na tabela. E de gols do Pedro Rocha, que não é centroavante. O Pedro Rocha é um ponta. O Pedro Rocha é para dar mais assistências do que fazer gols. É óbvio que ele tem que aproveitar as oportunidades claras que ele tem no jogo. Mas o Pedro Rocha não é centroavante. E o centroavante hoje do Remo é o Adailton. É o Adailton. Eu não preciso. Isso já é autoexplicativo, né? Você ter o Adailton como centroavante, como seu principal goleador. Isso já é autoexplicativo dos problemas que o clube do Remo vem enfrentando nessa temporada. Mas é importante a gente falar que nós temos possibilidades de mudança, né? Por exemplo, o Kaique Almeida, o zagueiro que veio do Fluminense. Se o Klaus não tiver 100%, joga o Kaique Almeida junto com o Reinaldo, ou o próprio Camutanga, né? Um dos dois. Joga ao lado do Reinaldo. O Reinaldo tá voltando. Temos a volta do Reinaldo, né? Um pilar nessa defesa do clube do Remo. Um jogador que tomou conta da posição. Tanto é que ele é o capitão do time do Remo, né? Então o Remo poderia muito bem fazer isso, né? Fazer essa modificação na defesa. Tem o Freitas, que veio do Fluminense também, no meio de campo. O Remo tem que começar a utilizar mais esses jogadores que foram contratados. Não dá pra você insistir no meio de campo com o Luan Martins, Pedro Castro, né? É tanto Pedro que a gente acaba se confundindo. Pedro Castro e o Pavani, né? Não dá pra você acreditar nesse meio de campo. Tem que também ter modificações. Aí o Freitas tá aí, tem o Daniel Cabral também, que é mais um camisa 5. E o Remo não tem, o Caio Vinícius ainda está em transição, só deve voltar. Gente, o Caio Vinícius e o Regis, eles só devem voltar no jogo contra o Cuiabá em Belém, tá? Se voltarem, né? Tem essa, se voltarem. Estão fora desse jogo também. E no ataque, nós temos o Marrone. Temos o Maxwell. 2 jogadores que podem melhor fazer a função de centroavante do que o Adailton. E o Viseu, gente, a carta tá fora do baralho, na minha opinião, tá? Desse mata aí não sai com ele. Mas deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião sobre isso. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.